Meus irmãos, eu tenho um aviso aqui que o pastor Aloysio pediu para transmitir a todos, né? Que, aliás, ele de manhã fez uma mensagem, né, sobre Pentecostes e, de fato, o que acabou acontecendo, né? Hoje é o dia 17 de maio, quer dizer, 17 de maio, na verdade, é 16, tá? Mas no calendário judaico, depois das 18 horas, você já está no dia seguinte. Então, hoje no calendário judaico é dia 17. Então, na verdade, hoje é o dia de Pentecostes, no calendário judaico, né? E o pastor Aloysio, ele se baseou no calendário judaico, mas nós aqui usamos o calendário gregoriano, onde o dia de Pentecostes é comemorado no próximo domingo. Mas teremos uma bênção dupla, teremos uma celebração dupla, né? Amém. Então, o Senhor Deus é um Deus de festa, e é bom que a gente vai ter 2 Pentecostes, né? Isso é bênção. Então, a gente vai festejar hoje, né? Vamos ter um culto aqui de Pentecostes e vamos ter semana que vem também, tá? Então, vamos celebrar no calendário judaico e no calendário, digamos assim, gregoriano, tá? Amém. Eu queria até falar um pouquinho sobre isso, né? Aliás, é o dia de Shavuot, né? Em hebraico, né? Shavuot é o nome da festa judaica, né? Que é também conhecida como festa das colheitas, festa das primícias, e onde se celebra, né? Justamente a festa chamada de Pentecostes. E o que se celebra nesse dia, né? Então, os agricultores afluíam, né, para participar nessa festa. E, bom, então, voltando, né? Então, os agricultores vinham para participar dessa festa e realmente era uma comemoração. Se celebrava também, além disso, né, a revelação da Torá. Então, ainda é uma festa, né, onde se comemora, inclusive, quando a Torá foi revelada aos judeus. Então, meus irmãos, no nosso caso, né, o Pentecostes é o dia onde a gente celebra, nós cristãos, né, no nosso caso, né, é justamente quando o Espírito Santo desceu. Então, é quando, justamente, eu vou falar aqui sobre isso, né? É quando, digamos assim, Jesus deu essa autoridade através do Espírito Santo para que a Igreja de Cristo pudesse realmente, digamos assim, atuar de maneira efetiva e ativa, através do Espírito Santo. Então, para nós também é uma grande festa, é uma comemoração, é um início. Assim como foi um início quando a Torá foi entregue ao povo judeu, numa data, diria até na mesma data, digamos assim, considerando o paralelo entre as festas. Não estou falando aqui de data cronológica, mas estou falando aqui de eras e estou falando de festas, tá? Amém. Então vamos orar aqui. Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor, diante de Ti esta palavra. Eu me coloco, principalmente, Senhor, nas Tuas mãos. Dá a Tua graça, a Tua bênção, Senhor, e realmente age aqui, Senhor, manifestando a Tua unção, a Tua graça, Senhor, e o Teu Espírito Santo, Senhor, que faz toda a Tua obra e faz toda a diferença. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, eu estou falando aqui lá do Espírito Santo, e os evangelhos, né, aliás, os 4 evangelhos, que significa boas novas, né, eles apresentam e anunciam o início de uma nova era. Então, e justamente é a era do reino de Deus, ou é o reino de Deus. Então, isso aqui os evangelhos anunciam, então.
E é justamente a era do Messias e a era do Espírito Santo sendo derramado sobre todos, né? Importante frisar, né? Então, nos tempos de Jesus, né, naquela época, né, o pessoal vivia ali uma situação em que havia um duplo sentimento. Então, havia, em primeiro lugar, um certo sentimento nostálgico, né, entre os judeus, porque justamente havia 400 anos, né, inclusive tem o chamado período interbíblico, né, que é quando se encerram ali os registros proféticos do Velho Testamento e se inicia, né, o Novo Testamento ou a era da igreja cristã. Então, os judeus viviam essa nostalgia, né, de que Deus nunca mais se revelou como profeta, né? E eles então, naquele momento, eles estavam vivendo uma expectativa, a expectativa do Messias, né? E, aliás, até hoje vivem, né, muitos aqueles que não reconhecem, né, Jesus como Messias, os judeus, né, ainda aguardam esse Messias. Então dá esse duplo sentimento. Então, essa nostalgia e essa expectativa pela vinda do Messias, né? E eles também pensavam, né, que naquela época, né, que o Espírito Santo havia deixado Israel. Então, você olhando lá, você lendo, né, o Velho Testamento, há várias situações, vários momentos, né, que o Espírito Santo se movia, né, e fez realmente muita coisa através daqueles homens. E principalmente até pelos profetas. Mas, naquele momento, não havia esse mover. E então, os judeus, apesar de deles olharem, né, para esse passado com essa profunda nostalgia, né, viviam essa esperança, né? E para muitos, inclusive essa esperança, era até uma esperança política, porque eles esperavam que fosse um Messias, do tipo alguém que fosse liberá-los, né, do jugo do Império Romano. Então, eles estavam dominados ali pelo Império Romano. E para muitos, tanto é que foi Barrabás que foi escolhido, né, para ser liberto, né? Então, muitos tinham uma visão de um Messias que criasse talvez ali um Estado, enfim, na época não tinha Estado, mas um reino, né, que fosse um reino judaico. Então, muitos olhavam assim na questão secular, na questão meramente humana, na questão meramente terrena, né? Vamos abrir aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. No versículo 1, que diz assim: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. E, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava, dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo.
E em seguida, nós temos o batismo de Jesus. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Você é o meu Filho amado, em você me agrado. A minha versão aqui é um pouquinho diferente, né? Mas, amém. O que interessa é o conteúdo. Amém. Certo, Helena? Amém. Amém. Então, nós vemos, meus irmãos, justamente nesse trecho, né, o cumprimento da profecia da vinda do Messias, né? É claro que aqueles que creram nas profecias, aqueles que, eu até diria que entenderam a profecia, muitos tinham um entendimento ali num outro sentido, aguardavam ali um outro Messias, enfim, muitos queriam um Messias político, né? Então, meus irmãos, a primeira coisa que é importante, né, é a gente estar sintonizado com a era em que nós nos encontramos. Então, naquele momento ali, aqueles que não estavam sintonizados, não estavam atentos ao que estava acontecendo, que momento era aquele, né? Muitos não entenderam que Jesus era, de fato, o Messias. Então, eles estavam aguardando um outro Messias, talvez um outro tipo de Messias, enfim. Então, não houve, assim, essa sintonia com o momento, né? Não só com o momento, mas com o que é importante. Então, assim também hoje, meus irmãos, muitas vezes, né, a gente olha assim a igreja, o papel, não só da igreja, né, porque a igreja somos nós. E muitas vezes, né, as pessoas olham a igreja como instituição, como um CNPJ, né? E a igreja não é o CNPJ. O CNPJ é uma organização que foi instituída para atender aspectos legais do nosso século, coisas de homens, né? E Jesus até falou diante do templo, né? Jesus disse o seguinte: não vai ficar pedra sobre pedra, né? Então, assim como, né, hoje em dia é um CNPJ, eu diria que não vai ficar CNPJ sobre CNPJ, né? Não vai sobrar nada. Então, isso também é algo que, assim, não é isso que Deus se importa. Deus se importa com os corações e Deus se importa com as vidas. Isso que é o mais importante. E justamente, quem é o Messias, né? Ou qual o papel de Jesus para nós? Então, isso é essencial para a gente poder entender, não só entender, mas receber a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Então, aqueles que entenderam, aqueles que compreenderam o momento histórico, o momento em que Jesus estava ali e estava realmente, trazendo um novo momento, trazendo o reino de Deus. Então, essas pessoas foram impactadas, essas pessoas tiveram as suas vidas transformadas. E hoje em dia, meus irmãos, infelizmente, há um entendimento errado de muita coisa. Muitas vezes se desvirtua muita coisa, até colocando o rótulo de algo assim, como sendo, indo até dizendo que é a vontade de Deus, né? Então, realmente, a gente tem que, muitas vezes, calar, né, ouvir, entender o momento atual. Então, de fato, quem é o Messias, né? Jesus é o nosso Messias. Então, se nós temos Jesus por Messias, nós temos que realmente entender e segui-lo, né? E na questão de Pentecostes, assim, a gente tem que recebê-lo
e recebê-lo sem mistura. Então nós somos o templo, nós somos o vaso onde esse Espírito Santo vai ser derramado. E nesse vaso, meus irmãos, não pode ter nada. A Bíblia diz que antigamente, né, o templo foi contaminado. O templo, lá na época, assim, na época antiga, né, no Velho Testamento, o templo havia sido contaminado. Então nós não podemos ter contaminação nesse templo aqui que somos nós, cada um de nós, né? Então nós temos que ter apenas o Espírito Santo de Deus, aquilo que realmente Jesus quer derramar, que é o Espírito Santo. Então, uma vez que tem alguma outra coisa ali que não é bem aquilo, né, a gente não vai receber totalmente. É igual um local, uma sala, né? Se você enche aquela sala de móveis, né, e depois você, porventura, coloca água nessa sala, né? Então, aquilo que você colocou ali dentro vai ocupar volume, vai ocupar espaço. Então, você não vai encher totalmente. Isso é algo até meio natural a gente entender, né? E muitas vezes a nossa vida está tão cheia de coisas, né? Tá tão coisas até que a gente acha que são coisas cristãs, né? São coisas, não vou falar cristãs, mas são coisas que têm a ver com a vontade de Deus, né? E quando Deus vai encher, muitas vezes não, eu diria assim, não enche, ou não enche totalmente, né? A gente vai ler aqui depois que Jesus foi plenamente cheio, até cheio sem medida. Então nós temos, meus irmãos, que buscar esse encher sem medida. Mas para a gente ser cheio sem medida, a gente não pode ter nada além daquilo que Deus quer colocar em nós. A gente não pode ter restrições, a gente não pode colocar coisas que a gente acha que até eventualmente agradam a Deus, ou até agradam a nós. A gente quer colocar no nosso templo lá, a gente quer fazer o cantinho lá. Eu venho de uma tradição católica, né? E muitos têm altares, né? Antigamente era comum o pessoal ter um cantinho lá na casa, enfim. Então nós não podemos ter altares dentro de nós. A gente não pode cultivar coisas que não vêm de Deus. Isso atrapalha, isso divide, isso coloca assim algo que realmente até no encher de Deus, né? Deus não é Deus de impureza, né? Mas muitas vezes falando nem tanto de impureza, mas até pensamentos errados, conceitos errados, coisas que até a Bíblia chama de impureza, né? Que é impureza? Você pegar água, né? Se você pegar, por exemplo, eu sei que você vai lá no laboratório, né? Tem um negócio chamado água deionizada, né? Que é a água mais pura que tem lá, não tem nem íon. Então, se você tomar aquela água, ela é tão pura, ela não tem nada, que ela vai arrancar os íons do seu corpo, você vai morrer porque ele vai arrancar os sais da sua vida. Então, é água, assim, extremamente pura, extremamente sem nada, né? Então, claro, Deus não quer nos matar, né? Ele não quer colocar água deionizada dentro da gente, né? O Espírito Santo, pelo contrário, é vida, né? Mas eu estou falando isso como um símbolo de algo que é puro, algo que não tem nada, não tem nada misturado ali. E assim a gente tem que buscar, meus irmãos. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que... Agora, nós temos que buscar, a gente tem que deixar toda a impureza, todos os pensamentos errados, até colocar diante do Senhor. Jesus, ajuda-nos, muda os nossos pensamentos, nossos conceitos, né? Toda a lógica que move o nosso agir, até a lógica errada, né? A lógica que realmente não está alinhada com o que Deus quer para nós. A gente tem que colocar isso diante de Deus.
Uma coisa que nós encontramos, eu vou usar muito aqui o Evangelho de Marcos, né? Mas uma coisa assim que a gente vê muito no Evangelho de Marcos, né, principalmente, é que apenas Jesus carregava o Espírito Santo naquela época. Então, se você ler ali lá no Evangelho, né, até a gente pode até abrir aqui Marcos 13, 11. 13. Marcos capítulo 13, versículo 11. Diz assim: quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Amém. Então, conforme Jesus ensinou aqui os seus discípulos, né? Porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo de Deus. Então, esse momento chegaria. Esse momento chegaria quando? Após o dia de Pentecostes. Após esse momento. Agora, nesse momento aqui, quando Jesus falou isso, né? Jesus era a pessoa que carregava lá o Espírito Santo, no sentido ministerial. Ele que tinha, assim, o Espírito Santo com esse mover do ministério. Mas Jesus estava dizendo aqui, ó, vocês vão falar, agora vocês não vão falar por vocês. Então Jesus já estava colocando aqui uma promessa para esses discípulos, de algo que aconteceria quando Jesus fosse assunto aos céus e que o Espírito Santo seria derramado em seguida. A gente nota também, né, que o Espírito Santo, ele também se manifestou naquela, digamos assim, naquela época neotestamentária, né? Então, quando Jesus foi concebido, ele foi concebido pelo mover do Espírito Santo na vida, ou no ventre lá de Maria. Além disso, o Espírito Santo encheu também a Maria, Isabel, Zacarias, né? Quando do momento da gravidez, né, de Jesus e de João Batista, né, que queria nascer. Mas Jesus recebeu uma unção ministerial. Jesus recebeu algo realmente diferente para o cumprimento dessa promessa, do cumprimento do mover, que seria o início dessa era do reino de Deus. Vamos ver aqui em João 3:34. João 3:34. Diz assim: pois aquele que Deus enviou
fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Esse texto aqui eu não li desde o início, mas depois você pode ler. Aqui está falando acerca de Jesus, tá? Que Deus não dá o Espírito por medida, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então Jesus tinha assim um enchimento pleno, completo. Ele tinha um enchimento assim, realmente era uma plenitude de enchimento. E é algo que Deus quer nos dar, meus irmãos. A gente fala muito da gente ter o Espírito Santo, né? E isso é o costume, é uma característica da igreja pentecostal, das igrejas, né, pentecostais. Mas a gente tem que buscar algo além disso, buscar realmente esse enchimento pleno. Eu diria que muitas vezes não é tanto nos encher, mas nós precisamos de nos esvaziar, porque Deus quer encher, e muitas vezes Deus não consegue encher do jeito lá que Deus gostaria. Por quê? Porque tem coisas ali dentro, do templo. Então, para encher, a primeira coisa, a gente tem que esvaziar. A gente tem que tirar o que não interessa, o que ocupa espaço. Interessante notar também, meus irmãos, como Deus é tremendo, né? Porque o ministério de Jesus, naquele momento que ele foi batizado ali por João Batista, né? O batismo, se você olhar o batismo de João, era uma instituição que vinha de uma tradição, que vinha assim de algo que os judeus estavam, digamos assim, estavam implantando, estavam praticando ali, no sentido de se santificarem. Então, apesar do período interbíblico, né, que teoricamente Deus não falava, né, então Deus falava assim, tinha gente que ouvia Deus, tanto havia que João Batista foi lá e estava ali falando, e pessoas estavam com ele ali. Então havia um povo remanescente, que é a palavra até que a Bíblia utiliza, né? Agora é interessante a gente perceber, meus irmãos, que no mover de Deus, né, Deus muitas vezes, Deus fala por parábolas, né, porque não é para que todos entendam, muitas vezes Deus quer separar, é uma coisa interessante. E a gente tem que saber entender, meus irmãos. Então, tanto é que naquela época, aqueles que se convertiam a Cristo, eram as pessoas que tinham os seus corações tocados. São aquelas pessoas que entenderam a mensagem da salvação, que entenderam as profecias acerca de Jesus. E hoje em dia não é muito diferente. Nós temos aqui a palavra de Deus, e nós temos a promessa do derramamento do Espírito Santo. Agora, é algo que nós temos que nos apossar, é algo que nós temos que realmente colocar em prática, reconhecer. Então, não basta sabermos que Jesus é o Messias, e não basta também nós reconhecermos, né, que Deus e o Espírito Santo pode nos encher, mas que Deus quer implantar algo novo na sua vida, em nossas vidas, né? Ele quer encher aqui a sua vida. Então, que você ore e peça: Senhor, tira o que atrapalha, tira o que incomoda, tira o que ocupa espaço na minha vida, aquilo que não ajuda, aquilo que a palavra de Deus fala que quem não ajunta comigo espalha, né? Então tudo aquilo que espalha, tudo aquilo que cria, digamos assim, um impedimento.
para o Senhor encher nossas vidas. Então, naquele momento que Jesus foi batizado, é interessante, em que no batismo das águas, né, Jesus estava cumprindo ali algo que era até um simbolismo de pessoas que buscavam a Deus, estavam fazendo isso. Não havia um Messias ali até aquele momento. Eles estavam se santificando, eles estavam buscando, eles estavam, por meio do batismo, alguma maneira de se purificar. Então havia um coração ali, realmente temente a Deus e buscando a Deus. Então eram pessoas tementes a Deus. E Jesus, realmente interessante, que ele participa dessa herança, digamos assim, dos profetas do Velho Testamento. E naquele momento em que o Espírito Santo desce sobre ele, é inaugurado um novo momento em que o Espírito Santo marca, olha, agora a gente está saindo aqui desse momento, dessa história em que os homens faziam coisas aqui, buscavam com todo o afinco a presença de Deus, mas agora eu estou instituindo aqui algo novo. Vai ser pelo Espírito Santo de Deus. Eu posso ouvir um amém? Então, é pelo Espírito Santo de Deus. Então, Jesus estava trazendo aquilo, estava inaugurando essa era, ele estava como que virando uma página. Então, uma página aqui com o mover profético ali do Velho Testamento, e agora é pelo mover do Espírito Santo. Os profetas eram homens que eram cheios do Espírito Santo, mas nesse momento, ou nessa instituição que estava sendo feita, essa promessa é para todos, é para todos. Então todos nós recebemos o Espírito Santo. Então nós temos que realmente tomar posse desse momento, ou dessa bênção. E em seguida, quando Jesus recebe o Espírito Santo, inclusive é reconhecido ali o ministério. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Muitos entenderam ali, outros nem entenderam e nunca entenderam. Jesus foi crucificado por concordância daqueles que não entenderam, né? Mas aquele momento inaugura justamente a passagem de Joel, que diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Jesus veio em carne, meus irmãos. Ele veio em carne. E ele inaugurou essa promessa, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Jesus, ele, assim, foi o primeiro, ele foi a primícia em relação a essa promessa. Amém. E então, meus irmãos, de fato, né, o Espírito Santo, ele confirmou, né, até o ministério de Jesus. E em seguida, Jesus até promete que ele tinha que voltar para Deus, para que o Espírito Santo, o Consolador, viesse a nós. E aí nós chegamos àquilo que nos, digamos assim, nos caracteriza, né? Que está lá em Atos capítulo 2, no versículo 1, né? Eu queria até pedir auxílio aqui do grupo de louvor, aqui à frente. Então, aqui em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 1, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Se você quiser ficar de pé, você fica. Se você quiser ajoelhar, você ajoelha, né? Mas vamos pedir que o Senhor possa... Deus pode, né? Mas que Ele consiga nos encher, né? Que não haja nenhum impedimento, que você tire assim aquelas coisas. A gente está no quarto, às vezes o quarto tem coisas demais, né? E você possa esvaziar, né? Para você ser cheio. Amém. Senhor Jesus, Senhor, Tu que conheces a cada um de nós aqui, Senhor, realmente, Senhor, visita aqui a cada um. Senhor, aquilo que impede, Senhor, aquilo que realmente ocupa um espaço importante muitas vezes, ou até um espaço indispensável. Senhor, realmente remove, Senhor, aquilo que até nós não temos nem condição de remover muitas vezes. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa remover. E se porventura, meus irmãos, se você tem algo que você sabe que você precisa realmente entregar a Deus, algo que atrapalha o mover pleno, amém, que você declare, fale, Senhor, esse móvel aqui, esse armário, enfim, pode ser, eu estou falando armário, móvel, tá? Mas no sentido figurado, tá? Aquilo que ocupa um espaço que Deus quer ocupar, que você realmente entregue ao Senhor e diga, Senhor Jesus, eu entrego aqui, Senhor, esse impedimento, esse procedimento, essa maneira de agir, essa maneira de pensar, ou essa maneira de sentir. Muitas vezes os nossos sentimentos são contrários. Que você coloque realmente diante de Deus todas as coisas. E ainda que você saiba que algo possa atrapalhar ou tenha atrapalhado, e você talvez não consiga retirar, enfim, ou mudar, peça ao Senhor agora nesse momento, fale para Ele. Senhor Jesus, realmente visita aqui, Senhor, visita cada um de nós, Senhor. Nós queremos ser cheios, Senhor, assim como aquele dia lá de Pentecostes, Senhor, em que os discípulos estavam ali, Senhor, e foram enviados, Senhor, foram até dispersos, Senhor, para a difusão do Teu Evangelho, Senhor. Assim também nós, Senhor, ajuda-nos, dá-nos a Tua graça, a Tua direção, Senhor, e possamos espalhar, Senhor Deus, as boas novas. Usa-nos para isto, Senhor. Ó Senhor Jesus, visita aqui cada vida e ajuda-nos, que você diga ao Senhor aqui, aleluia, Senhor Deus, glórias a Ti, Senhor. Amém, Jesus. Vai movendo aqui as águas, Senhor. Vai movendo aqui, Senhor, que Teu Espírito, Senhor, possa mover as águas. Senhor, assim como, Senhor, o poço, Senhor, onde muitos eram curados, Senhor. Aleluia, Senhor Deus. Derrama a Tua unção aqui, Senhor. Derrama a Tua graça, Senhor.
Aleluia, Senhor. Vai movendo, Senhor, as águas. Aleluia. Vai derramando, Senhor. Aleluia. Oh, Senhor. Aleluia. Enche este ambiente. Enche este lugar. Glórias a Ti, Senhor. Derrama a tua unção aqui, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Diga ao Senhor, amém, Jesus. Enche este ambiente. Amém, Enche este Senhor. Amém, Senhor. Enche esse lugar, Senhor. Enche esse Amém, Jesus. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Oh, Senhor. Aleluia, Senhor Deus. Amém, Jesus. Você foi renovado aqui? Amém? Amém. Amém. Eu fui renovado. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Senhor, realmente dá-nos um transbordar, Senhor, ainda maior, Jesus. Colocamos nossas vidas, colocamos, Senhor, nossas limitações, Senhor, enfim, nossos conceitos, tudo, Senhor. E realmente faz de nós, Senhor, conforme a Tua vontade e realmente conforme o Teu plano, Senhor. Que não hajam impedimentos, aleluia, que não hajam coisas a ocupar, Senhor Deus, o espaço que pertence a Cristo. Amém. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor Deus. Vai derramando aqui, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor Deus. Lindo, lindo, lindo é. Aleluia. Glória, glória eu te dou, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Oh, Senhor, continua enchendo aqui, movendo, Senhor, as águas, fazendo-nos mais cheios ainda, Senhor, no Teu Santo Espírito. Aleluia, Senhor. Amém. 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 Aleluia. Mas estamos, né, num século, num mundo limitado, tem horário, né? Temos que seguir limites aqui. Então eu vou orar aqui encerrando, mas não acabou, né? Então você vai para casa, vai orar, Deus vai continuar enchendo, né? Para isso não há limites, né? Amém. Senhor Jesus, nós colocamos aqui, Senhor, cada vida, cada lar, Senhor, aqui representado e que nos ouvem, Senhor, que nos acompanham pela live, que nos assistem. E realmente, Senhor, ser presente, Senhor, ser realmente aquele que faz encher, Senhor, todas as vidas, Senhor, enche mesmo. Pois o Teu Espírito, Senhor, nos é dado por Ti, Senhor, e nós queremos receber, Senhor Deus, realmente de Ti esta bênção, esta promessa, em nome de Jesus, e que não haja um limite, Senhor. Na próxima semana
estaremos aqui novamente, Senhor, tendo uma celebração dupla, Senhor. Amém, Senhor. Glórias a Ti. Senhor, abençoa agora cada um de volta para o seu lar. Senhor, aqueles que estão aqui presencialmente, também aqueles em seus lares, Senhor, abençoa aqueles que estão por alguma restrição, Senhor, nas suas casas. Abençoa por questões de saúde ou enfermidade, enfim. Abençoa também aqueles que nós sabemos que estão enfermos, Senhor, e precisam realmente da ação, Senhor, não só a ação médica, Senhor, mas principalmente a ação miraculosa, Senhor, que move realmente e muda as situações todas, Senhor. Lembramos aqui do pastor Benoni, Senhor, que está numa situação que pode ser que se recupere, mas numa situação ainda muito delicada, Senhor. Abençoa o teu servo, pastor Benoni, em nome de Jesus, e outros que porventura tenhamos nos esquecido aqui, Senhor. Abençoe, tu conheces. Em nome de Jesus, Senhor. Então abençoa cada vida, Senhor, os lares também, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma ótima boa noite a todos e até a nossa próxima live, nosso próximo culto, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Boa noite.